nós estamos a fazer uma reflexão sobre os dois sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Isto de acordo com a Santa Escritura ou a Bíblia. O batismo e a ceia do Senhor. E hoje iremos dar atenção ao batismo porque, como nós sabemos, o próprio Jesus esteve diretamente envolvido. E é também no final do Evangelho de Mateus que nós encontramos as palavras de Jesus, que diz assim para cada um de nós e para toda a sua Igreja, segundo o Evangelho de Mateus 28, 19 a 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Então, o batismo, para começarmos e sermos desafiados, é desde logo um elemento do envio e da preparação para a missão. Um elemento de preparação para cada um de nós e de envio à missão para fazer discípulos e para batizar e acrescentar vidas que o Senhor chama. A graça de Deus é anunciada a todas as nações sem exceção. E cada pessoa, é pessoal, portanto, cada pessoa deve responder com fé, com confiança em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados. Este, aliás, é sempre o primeiro passo da salvação, é reconhecer que somos pecadores. Precisamos ser salvos e é em Jesus Cristo que descobrimos o amor, a graça, a misericórdia de Deus a nosso favor. Por isso o reconhecemos como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, aquele que tem o poder de nos orientar, de nos proteger, aquele que está realmente acima de nós. Vamos ouvir as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Portanto, somos sepultados com Ele, Jesus, na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, dessa forma, formos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então, o batismo aponta para uma vida que termina e uma vida nova que começa. Uma vida de pecados perdoada, uma vida purificada pela graça do Senhor, uma nova oportunidade, podemos dizer, uma nova oportunidade, no fundo, a vida preparada para como ela deve ser vivida, na adoração ao único Senhor, na gratidão e pela sua entrega por amor de todos nós. O batismo, como sacramento, junta e põe em contraste a morte de Cristo e a vida nova que nos é dada. É pela fé que nós podemos aprofundar este mistério num gesto simbólico forte, que aponta para o novo nascimento espiritual. Pelo batismo, nós somos tornados participantes na vida do povo de Deus, na palavra e na ação, a favor do mundo que dizemos perdido, no sentido que ainda não descobriu o amor de Deus. E voltando ao princípio, em termos de missão, o batismo é o sinal da entrada numa nova vida espiritual para os novos aderentes à vida cristã. No batismo, usamos apenas água. Apenas água. Água é um elemento simples, límpida, para simbolizar o quê? A purificação do anterior modo de vida. Acreditamos que somos lavados pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E derramando água sobre a cabeça do batizando, o ministro, a ministra, diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o batismo pode ser feito com mais água, por imersão, por exemplo, num rio, numa piscina própria, ou
como mais comumente acontece nas nossas igrejas, com menos água, por a expressão em que alguma água é derramada sobre a cabeça do batizando. Esta é uma situação mais habitual nos nossos templos, mas o mais importante, o mais relevante, não é a forma, é o conteúdo. Nós administramos a forma, a parte visível, a parte sensível. Nós administramos a forma, mas Deus administra o conteúdo. O batismo realmente acontece porque Deus está presente a favor do batizando. Por isso, nós, ministros, povo de Deus, o fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é no nome da nossa igreja, da nossa denominação. Não, é no nome daquele para quem nós realmente trabalhamos e servimos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante sinalizar então que o batismo não é apenas a entrada numa igreja cristã. É a entrada na multidão de cristãos da sua Santa Igreja, de todas as nações que o Senhor tem chamado, de todas as diversas igrejas que proclamam que Jesus é o Senhor. Deus conhece cada um dos seus, onde quer que eles estejam. Muitas das nossas crianças são trazidas ao batismo. E podemos. Não é para, como se dizia popularmente nos meios católicos romanos, para terem alma. Não. Se Jesus, ele próprio, diz assim, e podemos ler em Lucas 18, 16, para choque de alguns adultos, talvez. Deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. O batismo, quando administrado às crianças, não é, evidentemente, pela sua resposta de fé consciente, mas é confiando na imensa graça preparatória de Deus a favor daquela criança ou de um conjunto de crianças, uma graça que capacita, uma graça que prepara o encaminhamento. Nós também lhe chamamos graça preveniente. É o poder de Deus em ação a favor de todos, inclusivamente as crianças, para uma vida de fé, porque dos tais é o reino de Deus. Nós confiamos na preparação do Espírito Santo e também, naturalmente, na preparação que é feita com os pais, com os padrinhos, para os seus compromissos batismais, para uma educação cristã que começa na casa, que começa no lar, que começa pelo exemplo. Sabemos bem que as famílias são a primeira igreja, não é? Ora bem, isso inclui o bom exemplo, o ensino da fé, a vida numa comunidade ou igreja local e, portanto, o batismo é a entrada na vida do povo de Deus e mais tarde, com maior maturidade espiritual, naturalmente, aguardamos que possa ser confirmado pela própria pessoa, dizendo por ela própria, eu creio naquilo que tem vindo a ser ensinado, eu declaro diante de todo o povo de Deus que realmente o Senhor é o meu Mestre e o meu Senhor. Então, conforme somos ensinados desta graça preparatória até à santificação, antes de nós tomarmos consciência de que o Senhor nos ama, já Ele nos amava. E vamos nos preparando para que realmente na nossa vida possamos ir ao encontro do que Ele deseja para nós próprios e assim sermos felizes.